Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde, a gente posta nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui durante o dia, ver mesmo os programas anteriores que ficam ali alojados. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Planeta Bola, Casa dos Boleiros em Santa Maria. E Mercado das Rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo. Uma loja ali na Bozano 330, esquina com a Visconde de Pelotas. Outra na Elvio Basso, 1357. E vem aí a terceira loja na Presidente Vargas. Bom, nós vamos bater um papo hoje com a Admar Pozobon, vereadora Admar Pozobon, que satisfação recebê-la aqui. Fazia tempo que a gente não conversava, né, vereador? A gente deve ter muita roupa para se lavar aí, né? Muita coisa para se conversar. Tudo bem, vereador? Aqui a gente já se sente em casa, né? Legal. Realmente fazia alguns dias, mas também, né? Essa mudança de temperatura aí nos deixou um pouco fora de combate aí, com uma gripe muito forte, né? Recebi o teu convite e sempre que eu recebo o convite é um prazer estar aqui contigo, que a gente consegue explanar as coisas do nosso futebol veterano aí, né? Um motivo de orgulho do trabalho que a gente faz aí frente à FUVESMA. Pois é, a FUVESMA vem aí dando já digamos, um sprint final quase, estamos na reta final, né? Dessa primeira competição do semestre. A gente faz algum tempo não conversa, né? A última vez que veio aqui, a gente estava começando a competição, né? E agora, o que nós podíamos dizer? Assim, dá para a gente uma ideia, uma análise do que a coordenação da FUVESMA está vendo nessa competição. Sem sombra de dúvida, uma nota, tá, Tess? De 1 a 10, nota 8. E nós queremos chegar no 10. Como todo trabalho, né, é ainda mais um trabalho em grupo, onde tem várias pessoas com pensamentos diferentes. Para te chegar num denominador comum não é muito fácil, mas graças a Deus formamos um grupo de caráter, um grupo de pessoas que querem o bem do coletivo e não do individual. Tem muita gente, né, que pensa muito no seu umbigo, e quando tu assume uma entidade que é para organizar um campeonato do tamanho dos veteranos de Santa Maria, tu precisa de pessoas que pensem no coletivo, e graças a Deus nós conseguimos. Entre erros e acertos, a minha nota hoje para a direção da FUVESMA, sem falsa modéstia, é 8, né? Não é 10 porque realmente tivemos algumas falhas, alguns erros, que posso até dizer erros infantis, que não vamos repetir. E certamente, Tesses, nós vamos atingir uma nota máxima no segundo semestre. Qual é a maior queixa dos atletas hoje? E daí eu tenho que atribuir uma culpa a isso aos diretores, que não repassaram para os seus atletas que o regimento, né, o regulamento vai ser cumprido. Vai ser cumprido e ele está mais severo, né? Terminou aquela bagunça, aquelas agressões, o antijogo que a gente chama, terminou. A pessoa precisa ler o regulamento, não existe mais, fez uma atrocidade dentro do campo, é um jogo de suspensão. Não, é 3, é 6 jogos, né? E muitos atletas estão indignados e até estão indo para a rede social nos ofender, e cabe punição também, porque está no regulamento lá, quem usar a rede social
ou qualquer outro meio para ofender a coordenação da FUVESMA recebe a punição também, né? Então as pessoas têm que entender, tem um regulamento e esse regulamento vai ser cumprido rigorosamente. Então as punições elas ficaram mais severas e as pessoas não estão habituadas a isso. Então a diretoria da FUVESMA me puniu. Não, nós temos uma junta disciplinar, né, que é comandada há muito tempo pelo Ari Vilmar Barroso, pessoas íntegras da nossa sociedade, esportistas de muito tempo. Cito o Druzian, Luiz Carlos Diop Druzian, o Jânio Costa, tinha o Hélio Portela, que não está mais, Álvaro Peranzoni, Delameia. O Gelson Delameia, que é o relator, um cara que estuda regulamento. Então, a junta pega a súmula do jogo, vê lá qual é o artigo que é enquadrado aquela suspensão, e daí é 3, é 6, é 7 jogos. Teve um atleta aí que pegou 9 jogos, né? Porque ele é enquadrado no Código Disciplinar, que está mais rigoroso. Então as pessoas às vezes ficam um pouquinho chateadas, né? Recebemos aí de um atleta que nós estamos protegendo os árbitros, mas como que não vai se proteger um árbitro da covardia? Onde é uma pessoa no meio de 22 jogadores e às vezes eram 11 jogadores de um time em cima de um árbitro, agredindo o árbitro. Esse ano, pela primeira vez, fizemos cumprir o regulamento. Infelizmente foi a equipe do Medianeira, que é um atleta exemplar, mas que num dia de infelicidade perdeu a cabeça, acabou agredindo o árbitro. A equipe do Medianeira, categoria 60 anos, foi penalizada, foi retirada da competição. As outras categorias perderam o mando de campo, porque o regimento está bem severo, né? Então, é uma forma de tu qualificar mais, porque no último campeonato, antes de nós assumir, nós tivemos 5, 6 agressões a árbitro. Isso é inadmissível. O cara que vai lá, e qualificamos os nossos árbitros através de uma palestra com o Anderson Daron, com o árbitro FIFA. Nós podemos ter lá juízes que erram sem querer, né? Que por desconhecer talvez o regulamento ou algum erro involuntário. Nós não podemos ter juízes tendenciosos, árbitros tendenciosos, que vão lá, essa equipe tem que ganhar ou aquela equipe tem que ganhar. Isso nós vamos coibir, estamos coibindo, né? Agora o erro, tivemos agora recentemente em 2 jogos da dupla Grenal, né? Sim. Nem com o VAR, Campeonato Brasileiro, Série A, no lance do Vasco, a árbitra não foi nem no VAR, conferi no pênalti contra o Grêmio lá no Maracanã, também o árbitro tendo toda uma aparelhagem, uma tecnologia para buscar o erro, e eles não buscaram. Imagina nós no veterano, que é uma decisão ali do juiz. Então nós temos que coibir qualquer tipo de violência, arbitragem ou aos companheiros. Teve um atleta de uma equipe de 40 anos que foi suspenso porque ele agrediu o colega de farda, colega do time dele. Além de agredir dentro do campo, ainda saiu atrás dele. Pegou 6 jogos, porque está mais severo o regulamento. E o que a gente pede é nossos diretores repassem para os seus atletas, mostrem para eles que o sábado de tarde é para lá se divertir e jogar futebol. E fazer a resenha depois. Esse é o objetivo do veterano. Esse negócio de briga, isso aí deixa lá para os iniciantes, primeiros, segundos quadros lá. Nós veteranos temos que ter essa consciência. E claro que eu não estou dizendo que tem que ter briga lá no primeiro, segundo quadro, não me interprete mal, mas eu acho que o nível de competição mais acirrado é lá, e agora aqui nós temos que dar graças a Deus, Tess. Agora nós velhinhos com 70 anos, hein? Pós-pandemia, pós-Covid, aí nós ter categoria de 70 anos jogando, nós temos que agradecer, botar as mãos para o céu aí,
cada um que vai lá, que joga, que se envolve no veterano, nós temos que só agradecer a Deus e pensar que lá é a disputa dentro do campo, amizade, futebol sem agressão. E é isso que essa diretoria pensou nesse momento aí. Ademar, outro detalhe também que eu acompanhava muito, né, anteriormente, quando a gente estava na beira do campo, a gente via e também tinha no regulamento, mas não era cumprido, como você falou, coisas que não eram cumpridas. E hoje continua tendo no regulamento e o pessoal tem que se dar conta de uma coisa. Por exemplo, se eu fui punido, eu vou lá assistir um jogo, estou fora do campo, e começo a gritar lá com os juízes, com ofender, tu vai ser punido de novo, porque tu não deixa de ser atleta, né? Não deixa de ser dirigente. E muitas vezes a gente vê isso. O pessoal não está acostumado, acaba tomando uma nova punição e aí começam a reclamar, né? Ah, porque estão me perseguindo. Mas não é. O pessoal tem que entender que a maneira de se comportar tem que ser a mesma sempre, né? Em todos os detalhes. O regulamento diz assim, o jogador ou o treinador punido, ele não pode fazer parte do campo de futebol se o campo for fechado, né? Daí ele não pode passar para dentro do campo. Se ele estiver num campo aberto, ele pode permanecer, porque, né, um campo não tem limite. Não tem limite, ele pode. Agora, se ele for citado em súmula, além de aumentar a pena dele, a equipe dele perde os pontos, né? Isso diz o regulamento. Recentemente, o nosso treinador da categoria 65, o Napoleão Sax, estava suspenso. E o árbitro foram jogar no campo 2 da Vila Figueira, que é um campo que não é fechado. Sim. E o Neco, né? O Napoleão, Nequinho, permaneceu ali, né? E a equipe adversária entrou com protesto. Fomos ver se o Neco foi citado na súmula, se ele tivesse atrapalhado o andamento do jogo. Conversamos com o árbitro, na súmula nada constava. Pronto, não cometeu erro nenhum, campo aberto. Agora, se fosse no campo 1 da Figueira, ele tivesse entrado dentro do campo, mesmo ele não atrapalhando o andamento do jogo, a punição dele aconteceria. É. Mas a equipe não perderia os pontos. Só perde os pontos a equipe se o atleta punido atrapalhar o andamento do jogo ou ser citado por ofensas. Então, muitas vezes as reclamações são por não conhecimento do regulamento, né? E a gente tá no nosso site, a gente tem os grupos de categorias e pede para quem tiver dúvida, nos chamem os coordenadores, que foi a maior dentro que a FUVESMA fez, Testes, e quero te parabenizar que tu trouxe aqui todos os coordenadores de todas as categorias. Foi a maior dentro que nós repartimos as obrigações e cada coordenador cuidar da sua categoria. Então, se o dirigente tem dúvida em regulamento, em qualquer coisa, consulta dentro do seu grupo, o coordenador vai levar até a FUVESMA. Então, tá mais fácil da gente contornar qualquer tipo de problema, basta ter boa vontade, né? Sem dúvida. E eu te digo assim, já que tu levantou esse assunto na vida dos coordenadores aqui, que eu senti, a gente tem uma certa experiência já com o andamento da competição, da FUVESMA, da direção, e eu senti neles assim um orgulho de terem sido convidados, porque eu acho que esse é o primeiro passo, é tu sentir a importância que tu está tendo no processo, né? No processo todo. Então, vocês fizeram com que eles também participassem, tivessem também eles tivessem a noção do que eles fazem parte também dessa administração, né? Mesmo não tendo sido eleitos, foram indicados por vocês, né? Mas eles estão se sentindo como parte desse trabalho todo. E isso aí é um passo importantíssimo, né, Leandro? O que nós fizemos para a escolha, Tesses? Quando surgiu a ideia lá, conversamos, precisamos ter gente que fale a nossa língua, né? Que não que vá fazer o que a gente mande, mas que nós possamos... Que venha a somar. Daí fomos vendo os perfis, né, de cada um e fomos convidando.
Entre erros e acertos, tivemos acertos e erros, né? E aqueles que não engrenaram ou por não participar da reunião, né? Daí nós colocamos, foi o Neymar, que foi o nosso escolhido no 55, foi o primeiro a ser escolhido, foi o Neymar. Ele acabou ficando doente e pediu para... Tem problema não podia acompanhar. Um problema de coluna lá. E daí ele pediu para nós botar alguém para substituir ele nesse período. Daí tivemos a ideia de colocar 2 coordenadores, né? Daí colocamos o Giovanni. De um tinha o outro. Isso. Até porque daí o primeiro coordenador que a equipe do 70 indicou, né, não podia participar das reuniões. Daí nós aproveitamos isso e colocamos 2 coordenadores. E foi ótimo, porque alguns as equipes escolheram, né? Outros a gente escolheu. Agora a ideia é fazer um rodízio dentro das categorias, mas que a gente mantenha essa harmonia aí desse pessoal que está trabalhando, que está ajudando. Aí nós temos grandes exemplos aí dentro das categorias de trabalho, aquilo que eu digo, né? O pessoal pensando no crescimento da competição. Isso, exatamente, eu ia dizer exatamente isso. Inclusive, das categorias cujos coordenadores estiveram aqui, me mostraram um trabalho que estavam fazendo muito além do que vocês pediram. Um levantamento financeiro, né? Exatamente. O que rende o veterano, está para apresentar esse projeto para vocês, né? O que rende, eu achei aquilo fantástico. Inclusive, cito ele como exemplo a outros esportes, que vem aqui, que a gente convida seguido de todos os esportes, né? E eu tenho dito para eles, façam isso, porque aí é uma forma de vocês chegarem, quando vocês forem pedir apoio para os empresários, até para o próprio executivo, muitas vezes pedir ali o uso do ginásio, o uso de algum local, mostre o que vocês trazem de benefício, seja para o empresário, seja para o munícipe, né? O que aquilo ali rende. E aí cito como exemplo esse levantamento que vocês fizeram. Que realmente foi os dois coordenadores 50, né? Da categoria o 50, Charopem e o Everaldo. Quando eles estiveram aqui, eles me mostraram. E eles vão apresentar agora, nós vamos fazer as reuniões por categoria. Mas eles vão apresentar depois para todas as categorias, né, esse planejamento que eles fizeram. E é muito importante nós mostrar para a sociedade o quanto representa também, além da saúde dos atletas, o financeiro. Quanto movimenta o financeiro num sábado de tarde, né? Seja desde do pré-jogo, no jogo e pós-jogo, né? O que movimenta na área de esporte, chuteira, fardamento, combustível, carne, cerveja, refrigerante, tudo isso movimenta num sábado. Exato. E eles fizeram um balancete disso, fizeram uma apresentação para a diretoria da FUVESMA que foi espetacular, né? Então, nós temos orgulho de ter os coordenadores que estão nos ajudando ainda. Sim, foi aí que eu digo que eles compraram muito mais do que a ideia de serem simples coordenadores, mas que também fazem parte desse trabalho todo de desenvolvimento da competição de veterano, que é uma competição que, apesar de ter 30 e poucos anos, mas ela vem se renovando, está se renovando agora, inclusive com essa nova gestão, essa nova maneira de gerir, né, a própria FUVESMA. E com isso a competição vem vindo, né, Ademar? Vem vindo, está chegando na reta final, né? Graças a Deus, como eu disse, entre erros e acertos, estamos chegando aí na reta final, já com algumas equipes na semifinal aí, né? E logo a disputa aí do primeiro e segundo lugar. E nós vamos ter uma novidade esse ano, Tess, que é a primeira vez que nós vamos entregar a premiação até o terceiro lugar, né? Então nós buscamos esse apoio junto à consultora Jobim, Gustavo Jobim, que comprou a ideia já na primeira visita que a gente fez a ele. Isso ele falou agora numa emissora de rádio, deu uma
uma entrevista que também acreditou muito a credibilidade que eu tenho como homem público, né, à frente da FUVESMA. Ele disse: pô, Ademar, tu me fazendo um pedido desse, que vai levantar o nome da empresa, vai mostrar o nome da empresa numa competição que tu estás ajudando a organizar, eu vou investir, porque vai ser bem. Ele adora esporte, é desportista. Era praticante de futebol. Consultora Jobim, a gente tem esse orgulho. O Gustavo comprou a ideia. Nesse semestre, então, ele vai fornecer todos os troféus para primeiro, segundo e terceiro lugar, goleiro menos vazado e goleador. E a nossa Secretaria de Esportes, através do secretário Gilvan Ribeiro e também com a concordância do nosso prefeito Jorge Pozobon, eles vão nos fornecer as medalhas para esse primeiro semestre. Já no segundo semestre, as medalhas também serão fornecidas pela consultora Jobim. Então, é dessa forma que nós queremos contemplar as equipes, como eu disse, pela primeira vez até o terceiro lugar, porque normalmente as premiações eram só primeiro e segundo. E então são as inovações para a melhoria do campeonato que a gente vai ter, né, Tess? Nesse campeonato nós fizemos um teste para tirar a penalidade do terceiro cartão amarelo, né? Nós vimos que não foi legal, então já estamos revertendo isso agora. Já iniciamos Aliás, nós vamos passar algumas mudanças que vão ser feitas administrativamente, como essa do cartão. Ela não foi para votação, foi uma decisão administrativa. E agora nós estamos retomando Vamos ter algumas mudanças administrativas e outras que precisamos colocar em votação dos clubes, sempre pensando para o melhor. O Campeonato de Veteranos de Santa Maria, Copa FUVESMA, Consultora Jobim, ele é o maior campeonato de veteranos do Brasil e o melhor, mas está no papel, nós queremos transformar ele na realidade. Sem dúvida. E vamos ver se no próximo campeonato, um dos passos, a gente retorna a TV Santa Maria a ser parceira também dessa competição. Isso nós estamos tentando, viu? Porque nós tínhamos aquele espaço de um programa específico, né, para a FUVESMA, tínhamos as transmissões esportivas, quem sabe a gente consegue no segundo semestre, depois de baixar da poeira. Eu entendi que primeiro você tinha que cravar a bandeira, né? Mas talvez agora nessa demonstração dos coordenadores da categoria 50, o quanto envolve, nós possamos buscar os parceiros, né? Que as empresas possam acreditar e voltar. Porque é uma maneira de ter o retorno dos apoiadores das próprias equipes, né? Sim. Porque sempre que tu vai no empresário, ele quer saber onde ele vai ser visualizado, né? Então é isso aí, às vezes. O empresário, nós temos dois tipos de empresário para esse tipo de patrocínio, né? O empresário que é só parceiro, por exemplo. Vai pela tua credibilidade, pela tua amizade. O empresário que joga, né? Que ele é envolvido no veterano. Eu vou patrocinar lá porque vai ser legal, né? Mas tem o patrocinador aquele, vou patrocinar, mas eu quero fazer retorno. Um investimento, claro. Que é ele está e é lógico, né? Na empresa privada ela pensa em lucro, né? Então é nesse sentido que a gente tem que convencer. Ou melhor, não é convencer, nós temos que mostrar para o empresário que é bom fazer esse investimento aí para mostrar a marca da sua empresa. É interessante, veja que até a própria Federação Gaúcha, agora com a divisão de acesso, abriu, né, as transmissões, inclusive a TV Diário está transmitindo os jogos locais, porque a gente tinha antes aquele mito, mas vai tirar público, vai tirar... Não, agora se deram conta que é uma maneira de mostrar, né, o apoiador, botar na mídia o apoiador, que é o que ele quer, saber qual é o retorno que ele vai ter. Mas isso aí eu sei que é passo a passo que vai se conseguir retomar isso, o pessoal, né, se convencer disso aí. O importante é a competição andar bem, porque ela andando bem, ela vai vender bem a sua própria imagem, né? Vai facilitar uma série de coisas. E inclusive, Ademar, a gente tem notado aí já um movimento de novas equipes querendo se formar para se juntar. Já chegou até vocês, eu já sei de algumas equipes que estão querendo já
voltar, que estavam meio desanimadas, coisas e tal, mas estão vendo que a competição está andando bem e com isso acaba trazendo esse interesse das outras equipes, né? Sim, Tess, já chegou ao nosso conhecimento aí que tem equipes que já disputavam o campeonato, mas que estavam em stand-by, né? Estavam parados, que querem retornar, e vai ser um prazer para a gente ter essas equipes aí, né? Categorias novas, né? Por exemplo, agora eu fiquei sabendo já, o nosso coordenador do Figueira lá nos passou que a intenção de colocar a categoria 70 já agora para o próximo semestre, né? Tem outras equipes aí chegando novas e não tão novas, mas que querem retornar, e para a gente é um privilégio. E também, Tess, eu quero dizer, já até em primeira mão, na primeira vez que a gente vai tornar público na imprensa, aí é que nós já conseguimos aí para os 3 próximos campeonatos, né? Para o segundo semestre agora, para o primeiro semestre do ano que vem e para o segundo semestre já verbas públicas para arbitragem. Aí as pessoas perguntam, mas vai pagar todo o campeonato? A gente não sabe, porque não sabe quantas equipes terão, né? Mas são 200 mil garantido agora, já está em Santa Maria esse dinheiro, que é do deputado, hoje, ministro Paulo Pimenta. Já garantiu mais 200 mil para o segundo semestre, para o primeiro semestre do ano que vem. E daí no segundo semestre do ano que vem, de 2024, é 100 mil da minha emenda impositiva e mais 100 mil da emenda impositiva do vereador Alexandre Vargas. Então nós já garantimos aí nos 3 próximos campeonatos 600 mil. Esse apoio. De dinheiro público para a arbitragem. Isso também foi um avanço de vocês, porque acho que há mais de 10 ou 15 anos que não tinha esse apoio, né, para a FUVESMA, e vocês reconquistaram esse apoio de arbitragem. E... Nós tínhamos antes, era a Copa Prefeito. Né, uns 10 anos atrás, eu acho, né? Na época do prefeito Schirmer, já na... Não, antes do Schirmer já não teve, né? Não, até o governo Schirmer ali... Tinha. Até como eu era governo na época, né? Ele prometeu numa reunião lá no Gauchão, né? No Marcão, prometeu e eu acabei cobrando ali. Daí foi um ano lá, ele pagou 80% da arbitragem. Sim. E depois veio diminuindo. Aí já no segundo mandato dele, daí eu já era oposição ao governo dele, o secretário na época era o secretário Panis Júnior, né? Eles ofereceram 8 mil pela arbitragem, né? E daí nós não tínhamos nada a ver com a direção da FUVESMA, mas nós comentamos com o Pelego, pegar 8 mil e manter o nome Copa Prefeito, né? Então nós não aceitamos aqueles 8 mil, foi a última vez que foi oferecido dinheiro público. E daí tiramos o nome Copa Prefeito, né? Assumimos como Copa FUVESMA e agora Copa FUVESMA Consultora Jobim. E daí buscamos essas parcerias com o deputado Paulo Pimenta, com as nossas emendas impositivas, né? E vai ser dessa maneira, sempre buscando esse auxílio aí para ajudar os nossos veteranos aí. Beleza. Admar, o tempo voa, né? Esquecemos de colocar alguma coisa? Tu querias deixar uma mensagem não, aí? Só o pigarro hoje, tive que tomar uma aguinha aqui para... O tempo não ajuda também, né, Admar? E aí, então, a expectativa agora das competições é daqui até agosto, né? Final de julho nós queremos estar com a competição concluída já para iniciar no segundo semestre uma nova competição. A segunda semana de agosto já, se tudo der certo, é essa a nossa previsão, né? A segunda semana de agosto começar o segundo semestre. E o tratorzinho está ajudando aí? Eu agora eu vou ficar te devendo essa informação. Ele tinha dado um problema mecânico, mas a secretaria estava providenciando o conserto. Eu não tenho notícia se já está trabalhando, mas a Secretaria de Esportes está cuidando bem disso aí para que ele volte a todo vapor. Todo vapor. Legal, Admar. Vamos ver se a gente cobre essa ainda antes da final, né? Para a gente depois posicionar e o pessoal
o andamento desses Já jogos. quero te deixar uma sugestão, Tess, já que tu abraça o veterano, né? A TV Santa Maria, após o término de cada categoria, convidar os campeões, né? Para fazer parte aqui, né? Claro, porque a ideia sempre que eu digo para o pessoal, quando vem, pessoal, aproveite para vocês darem retorno para os apoiadores, falarem das entidades, dos clubes, agradecer, né? Os patrocinadores. Claro, porque né? aí é isso que o pessoal tem que entender, que tu tem que dar o pós-venda, né? Tu tem que dar o retorno para o pessoal. E aí é a oportunidade que a gente dá. E muitas vezes uns não entendem ainda. Não, é aquilo que tu disse, o pessoal ainda está despertando a recém para isso aí, né? Isso, Tess, eu chamo a atenção até para o profissional, né? No momento mais importante, onde está todos os holofotes da televisão para o atleta profissional, é o momento que ele faz o gol. Daí ele vai lá e tira a camisa, é um momento de mostrar o patrocinador para dar força. Ele vai lá e tira a camisa e toma um cartão ainda por esse ato. Né? Exatamente. Então as pessoas têm que aproveitar e levar o nome dos apoiadores aí. Sem dúvida. Para ter mais apoio ainda. Claro, porque aí tem condições de sempre mostrar que tem condições de levar o nome. Como você falou, já passou um pouco essa fase da amizade. Hoje, o tamanho que está a competição já existe ter apoiador mesmo que quer retorno. Isso. Então, essa é a maneira de dar esse retorno, né, Edmar? Exatamente. Beleza. Muito obrigado pela tua vinda, Edmar. Tá? Sempre à disposição. Vamos torcer pelo sucesso da reta final e você a gente conversa antes ainda aí. Tá? Um abraço. Nós estamos indo embora, mas estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria.